Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra pública, dando continuidade ao nosso evangelho que é realizado toda terça-feira através da Casa Espírita Pão Nosso, o Centro Espírita Pão Nosso, que já estamos em processo de adaptação para retomar as nossas atividades a partir de setembro, apesar de nunca termos parado, lembrando que as atividades continuaram. Acho que foram possível, no caso, o atendimento aos assistidos, aos trabalhadores da nossa casa. Com as doações que estamos recebendo, queremos agradecer publicamente a todos os nossos trabalhadores, a todos os colaboradores, a todos os padrinhos que manteram essa casa, esse trabalho de amor, esse trabalho de luz ativo. E é com muita alegria que estamos mais uma vez reunidos para lembrar que fazemos parte desse grande círculo que é o amor, que é o trabalho da caridade, o amor se implantando em nossos corações. À medida que avançamos para esse caminho, percebemos que é um caminho sem volta. Por quê? Porque o caminho do bem é um caminho de perfeição, é um caminho que trilha esses degraus que não tem limite para chegarmos, E seguindo os passos do Mestre, sabemos que ainda estamos muito longe dele, de distância evolutiva, mas estamos muito perto espiritualmente, porque ele está perto de nós em todos os momentos. E para iniciar essa noite, convidamos a todos a fechar os olhos nesse momento para realizarmos a nossa prece inicial. Então vamos lá, fechando os olhos, vamos procurar mentalizar nesse momento a figura do Mestre querido, Jesus amado, Consolador dos nossos corações, nosso Mestre Redentor, que nos alimenta com a sua fé, com a sua luz, estendendo a cada um de nós o necessário para vivermos bem a felicidade que buscamos, da qual entenderemos que não é a felicidade material, e sim aquela que a cada dia galgamos através do estudo, através do conhecimento, através da aplicação da nossa vontade em querer mudar a cada dia. Atende a todos nós nas nossas dificuldades, nas nossas necessidades, para nos tornarmos a cada dia merecedores do teu amor e da tua luz, da tua graça. Abençoa a todos que estão conosco, vibrando, as pessoas ligadas a nós, nossos familiares, aonde quer que estejam, que possam receber essas luzes que é através da vibração fraternal, que esparge através das nossas preces, das nossas orações e quando estamos juntos, onde quer que estivermos. Muito obrigado por tudo, Senhor, e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Muito bom, meus irmãos. É com muita alegria que estamos mais uma vez transmitindo as nossas palestras. A partir de setembro já estaremos na nossa casa fazendo o processo simultâneo, A palestra para quem for na casa e para quem está em casa, aqueles que ainda não estão podendo sair, aqueles que estão com as dificuldades das restrições e aqueles também que preferem estar no lar e receber os ensinamentos da mesma forma. Hoje em dia vemos como se espalha o conhecimento, como se espalha as informações através das redes, através das mídias. E como é bom poder estarmos juntos, mesmo à distância,
Isso é um grande exemplo, porque Jesus, estando longe, está perto. Por quê? Porque a distância, ela não é medida da forma como calculamos, né? Hoje, as pessoas que estão longe, de certa forma, fisicamente, né, quero dizer, está perto através dos meios de comunicações a qual dispomos, seja pela internet, por e-mail, seja por telefone. Hoje já conseguimos nos ver também, né, através das webcams, né, da qual tudo hoje se abre para o conhecimento. E isso é bom porque é uma grande evolução para todos nós. Podemos imaginar que agora é impossível você ser abordado, ser questionado sobre alguma coisa e você responder eu não sei. Na verdade, basta é questão de segundos para que você pegue seus dispositivos, né? Seja seu celular, seja seu notebook, seu tablet, né? Faça uma breve pesquisa e, logicamente, que dependendo das fontes, se confiáveis, vai vir o resultado, né? De várias formas, de vários jeitos de chegar a essas informações. Isso é bom, porque o sede perfeito é um tema que nós iremos abordar hoje, do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o item 4, onde ele trata os bons espíritas, né? Quem participou da palestra passada percebeu os caracteres, né, do homem perfeito, como é que é. Então, a palestrante da semana passada mostrou com bastante detalhe o que isso significa, né? O que podemos fazer para alcançar esse estágio. Nesse caminho que estamos trilhando, o sede perfeito chega até ser um pouco, de certa forma agressivos, né? Se olharmos de uma maneira superficial. Também quando se trata de os bons espíritas, né? Quer dizer, só os espíritas que são bons, só eles está comparando com outras religiões, e não é isso que iremos tratar, né? Não é isso que o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, trata. Tanto que estou trazendo algumas informações, deixando claro o caminho que iremos trilhar para que não haja equívocos, para que não haja desgaste, né, de pessoas da qual nos afeiçoamos muito, achando que estamos comparando religião. E não é isso, né? Longe disso. Na verdade, Emmanuel traz essas informações para a gente no livro Religião dos Espíritos, né? Que é um livro ditado pelo Emmanuel, pelo nosso querido amigo Chico Xavier, né? Tá aí os dois, ó, o Emmanuel ao lado de Chico. E no item 80, que ele trata sobre a doutrina espírita, numa reunião pública de 13 de novembro de 1959, a questão 838. É uma questão bastante extensa, né? Um texto extenso, porém trouxe apenas o que nos interessa para darmos continuidade na nossa palestra de hoje, nesse tempo que temos para vibrarmos juntos, estarmos em oração e trazer informações que são inerentes a todos nós. E olha o que ele traz para nós. Ele fala: toda crença é respeitável. No entanto, se buscartes a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Então, Emmanuel está sendo muito claro com relação aos textos, aos temas que abordamos no Evangelho, destinando para quem? Para aquele que busca e coloca acima de tudo. Se eu busquei a doutrina espírita, eu não posso negar a fidelidade. Ora, e o que é fidelidade? Só somos fiel
se realmente amamos, né? Então, não negar a fidelidade é o quê? É você aceitar o que ela, não é o que ela pede, mas é o que ela orienta, é um caminho seguro, da qual não pode ser superficial, não pode ser parcial, tem que ser algo que seja levada ao pé da letra, bem sentido, bem compreendido. Deixando claro que nesse texto também, que todas as crenças, todas as religiões têm um papel fundamental na transformação moral de todos nós. De certo que o momento que estamos tratando, estamos direcionando as pessoas que nos ouvem hoje, que escolheram a doutrina espírita como base, como doutrina, como modo de vida, né? Como meio de progresso. E ele continua dizendo o seguinte, ó, espírita, deve ser o nome de teu nome. Ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Guarda, pois, na existência como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhes conta. Então, meus irmãos, o que eu quero deixar claro? Que a doutrina espírita ela está para nós como um auxílio seguro, um meio da qual rumaremos junto ao Pai, junto ao Criador, assim como todas as outras. Logicamente que a doutrina espírita, com as suas bases, da qual devemos estudar, devemos buscar o esclarecimento, o entendimento acerca de tudo isso. Porque vai chegar o dia da qual seremos convidados a prestar conta daquilo que recebemos e não utilizamos, né? Então, Emmanuel deixa muito claro isso para nós. Bom, dando prosseguimento, acontece que muitas vezes não damos a devida atenção e vemos tudo escuro, né? Tá tudo no claro, tá tudo apagado, não vemos nada, não conseguimos ver além daquilo que imaginamos que seja o limite das coisas. Quando tudo está escuro, por exemplo, não conseguimos ver além, não conseguimos ver o que há ali. Parece que só há maldade, parece que só há medo, parece que só há perigo. Mas se olharmos bem, vamos ver que, né, basicamente todas as noites tem uma amiga, que é a lua, e ela ilumina os caminhos, ilumina aqui, ó, os rios, os mares. E quantos de nós, ao olharmos ela, não conseguimos ver a beleza dela? Muitos de nós, às vezes, olhamos para ela e mal conseguimos indagar como é que ela está lá em cima, né? Como é que ela está flutuando, como é que ela brilha, o que ela representa para mim, o que ela tem assim de tão especial. Muitas vezes passa despercebido que mal olhamos para ela, né? Quem hoje olhou a lua? Dá tempo ainda, vá lá, olhe ela, aprecie ela. É uma obra de Deus, é uma das maravilhas do universo, porque como algo, né, pode estar lá em cima, brilhando para nós, da onde conseguimos fazer, às vezes, fotos, imagens dessa que está sendo reproduzida aqui para nós, ó. Que belo ver ela. Não só ela, tantas outras coisas. O sol, às vezes reclamamos, está muito quente, está muito calor, me tira a concentração. Quer dizer, de algo que está claro, só vemos as dificuldades, só vemos as coisas que atrapalham. Ah, porque o sol dá câncer, porque não sei, então devemos mudar o pensamento, o raciocínio e olhar para quê? Para as belezas que Deus deixou para todos nós. O sol
tem suas funções vitais para todos nós, mas acima de tudo é uma beleza que todos os dias está ali, aberto. Aquela beleza, né? Imagina, aquela bola de fogo flutuando. Ué, que relação tem a ver com tudo isso? Muita relação, né? Porque nós só estamos vendo o superficial das coisas. Assim, a doutrina espírita. A doutrina espírita, quando se fala eu sou espírita, né? Já vim de outra religião, hoje estou na doutrina espírita e somos confrontados às vezes, né? Não vejo razão por quê, mas muitos eu vejo que se escondem, né? Às vezes não falam que são espíritas, com medo de serem recebidos, não sei, por algum preconceito ou ser, de certa forma, não entendo na verdade, mas a primeira coisa que se pergunta, né? O seu espírita você vê espírito? Como é que é? O espírito realmente existe? Existe vida após a morte? Logicamente que são indagações válidas, mas o que eu quero afirmar para vocês é como o texto está sendo colocado para nós. Ela não se resume a isso. Ela tem uma beleza, ela tem um valor muito maior do que essas simples indagações da qual muitas vezes nos prendemos e não caminhamos por achar que essas indagações não têm sentido ou não têm lógica, né? Então, por isso que eu peço para todos, né? Observe as coisas ao nosso redor, começando com as coisas simples, com a lua, no caso, e veja a influência que ela tem nas nossas vidas, no planeta, nas florestas, nos mares, né? As marés. Então, fazer esse trabalho de renovação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E isso fará muita diferença nessa transformação que nós estudamos hoje, o sede perfeito, né? Os bons espíritas. E ele está dizendo, como ele bem mostrou, dizendo a seguinte colocação: ser espírita é você enfrentar, né? Acima de tudo, se temos dificuldade, porque muitas vezes achamos que, olha, eu sou tão errado que não é para mim. E isso, temos um exemplo muito claro que eu quero compartilhar com vocês nesse momento. Um diálogo amistoso, né, que aconteceu com um irmão querido, da qual eu vou narrar e no final eu vou falar quem é, né? Então vamos aqui simular um bate-papo que aconteceu lá no plano espiritual. Isso aqui foi lá, né? Aconteceu. E ele vai tratar sobre o seguinte, né? A diferença. A diferença, vamos entender. Estava finalizando uma reunião mediúnica e esse benfeitor estava colocando, né? Falando para as pessoas, trazendo uma palestra amigável para que as pessoas pudessem modificar seus sentimentos para uma vibração melhor. Sendo que ele estava bastante um pouco chateado, um pouco bravo, e ele resolveu atrapalhar um pouco ali e disse assim, vamos lá ver o que ele disse. Ele disse assim: Bezerra, eu não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Certo? Ele falou isso. Não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Eu estou cansado, né, de tartufismo. Eu falo contra mim mesmo. Quer dizer, ser o que não é, né, de se mascarar, de se tentar se ocultar, de agir de uma forma que não é verdadeiro. Está cansado. E ele continua. Posso acaso dizer que sou espírita, cristão? O benfeitor olhando para ele, né, com bastante carinho. E ele continua, vejo-me fustigado
por egoísmo e intolerância, avareza e ciúmes. Cometo desatenções e disparates. Eu reconheço-me frequentemente caído em maledicência e cobiça. Ainda não venci a desconfiança, nem a propensão para ressentir. Então, quer dizer, ainda desconfia das pessoas, ainda fica ressentido, magoado, triste com alguma coisa. Assim como todos nós, né? Quando menos espero, chafurdo-me nos erros da vaidade e do orgulho. Involuntariamente, articulo ofensas contra o próximo. A ambição mora comigo e por isso agrido os meus semelhantes com toda a força da minha brutalidade. Vocês notam que a conversa não está fácil, né? Ele está realmente abrindo seu coração, um pouco triste, mas abrindo, falando a verdade do que ele sente, de como ele age. A crítica, o despeito, a maldade e a imperfeição me seguem constantemente. Posso declarar-me espírita com tantos defeitos? É uma pergunta que muitos de nós nos fazemos, né? Com tantas falhas que temos, eu posso ser chamado de espírita e muitos abandonam, né? Achando que benfeitor, muito carinhoso, né? Imagina uma pessoa carinhosa e calma. Olhou para ele e falou: eu também, meu amigo, ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. Olha lá, ele no papel de benfeitor respondeu com humildade, né? Eu também, meu amigo, ainda estou em meio de todas essas mazelas. No entanto, sou espírita cristão. E ele, né, assustado, logicamente, assim como nós, né, ou como todos vocês agora. Como assim? Como é que pode isso? Ele responde perfeitamente. Quer dizer, é uma coisa normal, né? Ele fala com muito carinho, né? Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer, né? Está dizendo, só existe um ponto que não posso esquecer. É que antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas. Quer dizer, de fazer a força para correr atrás de todas essas imperfeições. Porém, depois de ser espírita cristão, agora, o que ele faz? Agora que sou cristão e espírita, faço força para fugir delas todas, né? Então, e Rio, como vê, há muita diferença. Então, colocando para a gente, né, que é a diferença do livro Momentos de Ouro do irmão X. Bezerra coloca que as dificuldades, esses maus pendores continuam a nos rodear. Porém, enquanto fora a gente trabalha para ter a cada um deles como se fosse algo natural, elas vão continuar, né? Porque passamos a ser cristãos evangélicos, né, de Jesus, que isso vai deixar, não, vai continuar com todos. Mas a diferença é que agora vou lutar para melhorar, para me afastar. E é nesse contexto que eu quero começar, né, a nossa palestra dizendo que todos somos filhos de Deus, todos somos, né, passíveis de falhas, de erro, mas todos também podemos nos levantar, ser pessoas melhores a cada dia
Basta um simples movimento, né? Que se chama a vontade, e que ela possa florescer em cada um de nós. E entrando no tema bons espíritas, o que entender por esse texto, né? Mais uma vez, convido vocês a refletir, a todos vocês a refletir comigo. Assim como quem não olhava para a lua, passe a olhar agora diariamente, né? Agradeça a Deus por ela estar lá, ao sol. Não ver que é só uma bola de fogo que traz calor, e sim, né, que está algo, uma maravilha que está ali, suspenso. Às vezes chega a dar tantas fotos boas, né? Temos muitas fotos do sol se pondo, oh, coisa boa. Toda tarde, quem tiver essa oportunidade, a partir de hoje, ó, meta, olhar a natureza. E se tratando de bons, né? Quem é bom? O próprio Jesus fala, né? Bom é meu Pai que está no céu. A questão de ser bons espíritas, mais uma vez voltando para quem é da doutrina espírita, vamos olhar além disso e vou trazer mais alguns exemplos e as coisas vão ficar um pouco mais claro para todos nós. Vejamos. Você já viu o termo? Devemos ser bons filhos. Devemos ser, né, bons alunos, bons profissionais, bons com os outros. São valores que a família, né, os nossos pais, trabalharam duro para que cada um de nós fôssemos bons filhos. Em nenhum momento é colocado, meu filho, você foi tão bom que foi melhor que os filhos dos outros, né? O filho do meu vizinho, o filho do meu amigo, o filho do meu irmão. Não. Fomos bons filhos para os meus pais, fomos bons alunos para os meus professores, né? Fomos bons profissionais para a empresa da qual eu presto serviço, da qual eu trabalho, para que eu possa auxiliá-lo nas suas ações e serei beneficiado, né, com o pagamento do bom trabalho que cada um de nós fazemos. E é assim que a vida nos direciona para um caminho melhor, sendo bons. Não bons no sentido de ser melhor que os outros, mas no sentido de nós nos superarmos a cada dia. Então vejam, né, como esse bons espíritas simplesmente é um convite para cada um de nós, individualmente. Não vale olhar para o outro, ei, vamos ser bons. Não, pode até ser, mas a ideia é para mim, e principalmente para aquele que decidiu, acima de tudo, ser o espírita, né? Ser cristão e espírita, mesmo com as dificuldades. Certo? Passemos então à frente. Para ser bons espíritas, nós devemos ter no espiritismo, ver nele, entender, compreender. E ele diz, né, que ele bem compreendido já vai trazer um efeito muito positivo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, e isso é uma diferença bem grande, né? Posso compreender muito bem, vai me ajudar de uma forma espetacular, mas quando ele fala, sobretudo, bem sentido, os benefícios são imensos, né, no nosso progresso moral. Por quê? Porque ele diz que vai nos levar, né, aos caracteres do homem de bem, que é aquele que vimos na aula passada, e eu vou deixar o link aí, ó, tá no card aí para vocês acompanharem a palestra passada, que são as caracteres de homem de bem. O homem de bem é bom, é humano, é benevolente para com todos, né? Já vimos lá, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Interroga a consciência sobre os seus próprios atos, né? Ele atua, né, na lei de justiça, de amor e de caridade.
ouve, aprende e pratica os ensinamentos de Jesus. Então, esse caminho é que será igual para todos nós se compreendermos bem, acima de tudo, se sentirmos, na verdade, o que é essa essência, o que é essa doutrina. Trazendo para a gente de forma simples, porque em nenhum momento a doutrina espírita está colocando para nós uma nova moral, uma nova forma. Olha, a doutrina espírita é uma nova religião que está trazendo coisas novas, que isso vai lhe levar para um mundo melhor. Não é isso. Não trouxe nada do que Jesus já não tinha ensinado e que está em todas as Bíblias. Tudo lá. Tudo exatamente. Nada foi alterado. Mas uma coisa ele faz, que ele facilita aos homens a inteligência. Melhora, né? Ajuda, auxilia naquelas dúvidas que ficavam presas por muito tempo na nossa vida. E agora sabemos que tem formas de entender, de compreender, direcionando não só nós, mas todas as pessoas que nos seguem. E acima de tudo, né, a prática do Cristo, né, trazendo melhor, exemplificando melhor com Cristo, com Jesus, foi tão importante para nós e será sempre, né, porque Ele é o nosso guia. E Ele faculta, acima de tudo, uma fé inabalável. O que é a fé inabalável? É aquela fé esclarecida, né? É aqueles ainda que duvidam, vacilam. Ele vai trazer para a gente uma fé onde poderemos raciocinar, pensar, não ser simplesmente aquela fé dogmática de acreditar, de aceitar por aceitar. Acredita porque alguém falou? Não. Buscaremos a nossa própria razão de realmente acreditar e entender por que estamos acreditando. E aplicando todas as nossas forças naquele movimento, porque não teremos mais dúvida. Compreendemos, sentimos como é isso, né? Então, esse é o convite que temos para todos que queiram entrar na doutrina espírita. Se abra, seja fiel, né? A fidelidade acima de tudo, ser leal é o que ele exige de nós, né? É o que Jesus exige de nós para com ele, para com todos. Diante disso tudo, da doutrina entregue para nós através das obras, Kardec na França, né? Essas histórias todas que já vimos no começo das palestras, de como começou, muitos só frisam as mesas girantes, como é que essas mesas e tal. Depois de passado tudo isso, ficou essa obra maravilhosa, da qual Chico Xavier, né, com Emmanuel, tantos outros médios que se dedicaram suas vidas, né, a Jesus, a esse trabalho, a esse desenvolvimento que hoje nós temos e não para, continua. O progresso ele é incessante, né? Porém, Kardec ele coloca para a gente que muitos acreditam na doutrina espírita. Muitos leram, compreenderam e disseram, olha, realmente tem lógica, eu acredito. Certo? Porém, eles não lhes aprendem as consequências, não conseguiram, né, aprender além daquilo do que superficialmente, não chegaram ao alcance moral do que realmente é aquilo que estou falando para vocês, que falei no passado, né? Eu sou espírita. Primeira coisa, posso falar com o ente querido que desencarnou? Como é que é? Como é que é lá? Para onde eu vou? Pense que para onde vamos é uma coisa que vai ser... Não vai ter quem fuja, né, desse destino. Todos iremos. Mas notem como todos têm dúvida sobre isso, né? Então a doutrina espírita esclarece, se estudarmos ela a princípio.
E desses muitos não conseguem captar a essência disso tudo, porque está preocupado para onde vai do que se preocupar com como melhorar. E isso automaticamente nos levará para lugares que não imaginamos. E é isso que devemos frisar. Desses que acreditaram, né, que aprenderam, que falam que sabe tudo, mas que não conseguiram compreender as consequências desse alcance moral, se eles aprenderam, o que acontece com... Eles aprenderam, mas não aplicam a si mesmo. Quer dizer, aprende como é lindo, mas no momento do teste, da prova, falha, né? Por quê? Porque alguém atrapalhou? Não, porque não compreendeu. Porque não sentiu e não achou necessário aplicar essa herança divina para nós, né? Em nós. Bom, diante disso tudo, né, vale a pergunta, e o texto esclarece muito bem. Se muitos que acreditaram não compreenderam, não teve um alcance moral, se aprenderam, não aplica só, não aplicaram a si mesmo, isso foi falta de clareza da doutrina espírita? Ela não foi clara, né? Com toda certeza eu digo para vocês que não. Não, por vários pontos. A clareza, ela é da essência da doutrina espírita. Ser clara, né? É a origem da força dela, é ser clara. Primeiro por quê? Porque não vemos alegorias. Não tem figuras que possam dar lugar à fala ou a interpretações erradas. Não tem mistérios. Não tem segredos. Não existe milagre. Vamos lá. Peço paciência, né? Quando falo que não existe milagre, mais uma vez, né, não estamos ofendendo a nenhuma outra designações, né, religião, não. Estou falando que a doutrina espírita, na sua clareza, ela explica que os milagres existem, sim, né? Eles existem, mas o que chamamos de milagres, na verdade, nada é mais do que a ação da nossa fé. Voltou ao ponto da fé raciocinada, né? Raciocinamos e aprendendo, nos modificando, estando na presença de Jesus em todos os momentos, nós vamos ter força para quê? Para tudo que quisermos, para tudo que acreditarmos, para salvar vidas, para salvar vidas, para curar, para livrar da morte, não sei, né? Quem sabe? Só Deus sabe. Mas se estamos com Deus, tudo é possível. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a doutrina espírita, as coisas são claras, são transparentes. E por que não aprendem? Por que não chegam a esse alcance moral? Mais uma vez, por falta da vontade, né, que todos devemos cultivar. Outra coisa que é colocada em questão, então, se não é falta de clareza, então por que as pessoas não aprendem? O que é necessário, então? Já adianto para vocês, não é necessário uma inteligência fora do comum. As pessoas acham a doutrina espírita para os inteligentes, não no sentido de inteligentes, como eu falo, da forma egoísta, né? Da forma da qual eu me acho melhor que o outro. Tira isso, né? Não vamos encontrar nada disso aqui. A inteligência que cada um tem de conduzir a sua vida, né? De cada um tem resolver os seus problemas. Isso é ser inteligente. A missão do homem é inteligente na Terra. Eu passar por algumas situações da qual meu irmão passou com dificuldade, não torna eu mais inteligente,
Simplesmente são muitas outras questões da qual iremos estudar aqui, né? Tem várias situações que podemos tirar disso, né? O merecimento, né? As dificuldades, as provas, as lutas que da qual, mas enfim, a inteligência não fora de comum não é necessário para estar dentro, para entender essa doutrina de Jesus. Também não exige notória capacidade, também não. Precisa não. O mais simples pode ter certeza que vai conseguir compreender, e é o que tem acontecido muito, né? Com essas novas gerações, vão entrando e já vão entendendo, já vão tirando conclusões daquela que, cara, nunca pensei nisso. E isso é verdade, né? O que também não é necessário é ser maduro na idade. Os erros, né? Quando eu ficar mais velho, as cortinas, os véus vão se abrindo e eu vou tentando compreender melhor, eu vou conseguir até ser médio, né? Conseguir falar, ter um intercâmbio espiritual com os espíritos quando eu fiquei mais velho. Por quê? Porque foi caindo toda aquela névoa que segurava. Não. Aconteceu aquilo porque na madurez, talvez, das dificuldades que foram passadas, o espírito se cansou e fala, agora eu quero mudar. Mas essa mudança não é com a idade, né? Ela pode ser em qualquer tempo. E sim a vontade que diz. Grau de instrução também não é necessário. Tanto que tem, né, nas obras literárias espíritas que temos na literatura espírita, tem tanta informação boa, né? Só ler o livro A Senzala, vai ver os espíritos ali que estão numa alta capacidade de espírito de alta envergadura, presos naquele corpinho dos escravos, mas que traziam tantas inteligências ali, tanta moral, tanto ensinamento, da qual vamos ter vergonha, né, de julgar as pessoas, porque não sabemos quem é quem. Muitas vezes, naquele que não tem nenhum grau de instrução, é ali que mora a verdadeira pureza, né? É ali que está os maiores ensinamentos, que ele não aprendeu através da leitura, porque talvez não sabia ler, né? Mas ele sabia de uma coisa: Jesus entra em todos que o aceitam. E é assim que é, né? Então, só para entender que não é necessário tudo isso. Logicamente que ajudará muito se estivermos abertos, né? Se tivermos uma inteligência aguçada para esses temas, se tivermos com um grau de instrução, amparados nas obras divinas, ajudará muito, com certeza. O que necessita então? Requer olhos que observem, olhar e buscar entender. Lembra da lua? Não só olhar aquela bola, mas olhar para ela e ver qual o propósito disso que Deus criou. Para quê? E iremos encontrar sim, e iremos agradecer todo dia por aquilo ali. Olhos que observem. Isso requer. E pode ver que não precisa de inteligência, não precisa de notória capacidade, basta olhar e observar. E um certo grau de sensibilidade, né? Deixar as sensações, não as ruins, né? Mas a sensação boa, a sensibilidade, deixa fluir e vai ver que muito proveito tiraremos das coisas se olharmos observando bem e com esse certo grau de sensibilidade. E a maturidade do senso moral. A moral é o nosso destino. Trabalhamos a nossa vida para quê? Para que moralmente eu me modifique. Moralmente eu seja uma pessoa melhor. Sendo essas riquezas galgadas com esses ensinamentos,
teremos tudo o que precisamos, né? O material será melhor aproveitado se o moral evoluir. E o passo para o sucesso? Como é que é o passo para o sucesso? Sucesso, o tão sonhado sucesso. Quais são esses passos? Simples. Olha o passo para o sucesso. Para começar, aceitação do princípio da doutrina. Aceitação do princípio da doutrina. O que ocorre? É um exemplo dos nossos cursos, né? O médium. Quem é o médium? Aquele que enxerga os mortos, né? Que fala, que vê, que sente. É o seguinte, a nossa casa, uma casa espírita, tem as suas diretrizes de trabalho, tem o seu estatuto, né, toda documentada, assim como outros. Cada casa tem os seus regulamentos. Nossa casa, ela tem uma regra que não foi criada pelo presidente, pelo conselheiro, não, é a regra da casa. E os trabalhadores, eles seguem essas diretrizes. E fala o seguinte, que qualquer pessoa que chega, né, na casa, ele tem que passar pelo estudo, né, pelo ciclo introdutório, que é um curso que vai levar em torno de 2 anos. É como se fosse uma habilitação para o trabalho. Porém, muitos não conseguem, né, passar. É chato, não sei o que e tal. Inclusive está iniciando agora esses cursos, né, em todas as casas, né? Você vai ver o convite e você tem que aceitar, porque é o princípio da doutrina, né? Noções básicas de doutrina espírita. Olha, interessante, vamos estudar, que com certeza vai fazer muita diferença na nossa vida. Acontece, muitas vezes essa pessoa tem dificuldade com a mediunidade, e ele já quer ir para uma casa espírita, já quer ir trabalhar, já quer ir para a mesa mediúnica, já quer ir dar mensagem, já quer escrever cartas, psicografar, fazer tudo. Sendo que ele não está disposto a estudar antes disso e mexe aonde? Na vaidade. Mas quem é vocês para querer que eu estude, perca tempo, eu já tenho experiência? Mais uma vez, né? Tá pulando. Cadê a humildade, né? Cadê a caridade? E muitas vezes ele se afasta. Por quê? Porque não aceita, ele não entendeu o princípio da doutrina, que é, acima de tudo, né, aceitar esse princípio que é igual para todos. Se você vai numa casa, como é que é a regra? E vou me adaptar naquele processo, até achar que sou apto a ser convidado para essa tarefa da mediunidade. Então, muitos desistem por conta disso. Então, esse é o passo para o sucesso. Estudar, buscar entender e usar o que a gente viu, né? O observar e ter um pouco de sensibilidade nisso. Por quê? Porque quando entendemos esse princípio, vai permitir que o espírito se desprenda das coisas da terra. Fora isso, estou tão ligado que as coisas vão perturbando, vão atrapalhando, porque tudo isso, essa névoa, ela tira a visão do infinito. Só vemos aqui, né? Não vê o que tem atrás daquilo ali. Com isso, não rompem. A dificuldade para romper os pendores, as dificuldades, né? Não consegue renovar os hábitos, né? É tudo ruim. Por quê? Porque está fechado. Não percebendo, haja qualquer coisa melhor do que aquilo que já tem. Acha que tudo que eu sei é isso aqui. Como se não tivesse nada além. Então, o que eu falo, se compreendermos esses princípios, todo o resto será diferente, com toda certeza. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral, né? Diz, não, isso aqui é tão chato, eu não consigo.
Eu quero ver fenômenos. Então ele busca e vai encontrar. Certo? Mas as dificuldades que irão aparecer, por quê? Porque as coisas têm uma forma, têm uma regra, têm os passos a serem seguidos. E quando não segue, vai trazer tanta dificuldade que depois, como vimos lá, as consequências serão cobradas, né? Pedem aos espíritos que iniciem novos mistérios, como se fosse isso o objetivo, né, que move a doutrina espírita. E não é. Mais uma vez, né, reafirmo, os princípios são outros, temos que estudar, temos que buscar entender. Aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. Né? Se acha diferente, porque ele andou mais. Ele é melhor que os outros? Só se você achar. Ele não se acha. Ele está naquele... Quanto mais ele anda, mais ele quer ir para frente, mesmo com todas as dificuldades. Né? Vamos lembrar lá do diálogo do nosso irmão, que finaliza para a gente da seguinte maneira, né? Como Bezerra termina aquela conversa com o irmão que estava tão chateado, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Então, mais uma vez, agradecer de coração a presença, né? E espero que esse conteúdo possa trazer algum proveito para abrir os olhos, para entender que ser bom não é ser melhor que ninguém, mas ser melhor a cada dia, por buscar domar as nossas dificuldades, as nossas más inclinações para um caminho melhor. As dificuldades estarão perto, sempre, porque elas serão muitas vezes os balizadores do nosso sucesso. Então, que todos tenhamos a perseverança e, acima de tudo, a fé para prosseguir. E se vermos um irmão caído e tivermos capacidade de ajudar, ajude. Tudo isso ajudará com certeza nesse imenso mundo, né, que é onde a caridade é o verdadeiro tesouro. Agradeço de coração a todos, né, que tiraram o seu tempo para estar conosco, e pedimos agora que busquem a sua água fluidificada, para que agora no momento do passe, assim como em todo momento da palestra, possa ser fluidificado para tomarmos, que servirá para nos tratar moralmente das nossas dificuldades. O que é essa água? Vamos estudar e vamos compreender mais tarde que tudo isso tem o seu verdadeiro valor, né? Então, mas já adianto que é uma coisa boa de Deus, e de coração, muito obrigado a todos, e vamos nos concentrar agora no passe, nesse momento maravilhoso. Muito obrigado e fiquem com Deus, meus irmãos. Meus irmãos, nesse momento vamos nos preparar para o passe magnético, a transfusão de energia pela imposição das mãos, conforme ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mentalizemos sua imagem doce e meiga à nossa frente, com suas mãos estendidas sobre as nossas cabeças. Recebamos essa energia poderosa no nosso centro de força coronário, nos preparando para o nosso tratamento espiritual. Mentalizemos agora uma cachoeira caindo sobre as nossas cabeças, banhando todo o nosso corpo e removendo qualquer energia negativa que porventura esteja nos envolvendo. Busquemos nos desapegar de tudo que seja deletério, oriundo das nossas próprias imperfeições morais. Deixemos de lado as dificuldades do dia a dia, relaxando a nossa mente, nos concentrando na luz que vem do céu. Uma limpeza completa é realizada no nosso ser,
nesse momento. Nesse instante, vamos receber o passe de reposição. Mentalizemos o sol irradiando intensa luminosidade sobre as nossas cabeças, nos fortalecendo com o seu fulgor. Recebamos de bom grado todas essas energias que vêm do alto, envolvendo todo o nosso ser. Esse ambiente está repleto de luz, muita luz a nos envolver. Façamos o exercício da respiração nesse momento, absorvendo todas as energias que nos envolvem, segurando os nossos pulmões e expirando. Todas as células do nosso organismo recebem essas luzes, se fortalecendo e se harmonizando. Mentalizemos em especial aquelas regiões do nosso corpo onde tenhamos maiores dificuldades, dores ou desarmonias. Roguemos o auxílio do alto para sanar as nossas dores. Busquemos envolver todo o nosso ambiente doméstico nessas luzes, abraçando mentalmente todos os nossos familiares. Agradecemos profundamente a Deus e aos nossos amigos espirituais pelo tratamento recebido através do passe, e que possamos ter uma semana de paz e de confiança em sintonia com o nosso Mestre Jesus. Que assim seja.